Olá, muito boa tarde. Está de volta ao programa Eclésia, que neste dia destaca a análise dos textos bíblicos escolhidos pela liturgia para as celebrações do próximo domingo. Para nos auxiliar nesta tarefa, contamos com a presença da irmã Luísa Almendra e também do cônego António Rego, nossos convidados hoje aqui no programa Eclésia. Muito boa tarde, obrigado por estarem uma vez mais connosco. Temos aí o 15º domingo do Tempo Comum. Começo por si, cônego António Rego, para nos situar um bocadinho o conjunto desta proposta da liturgia dos textos bíblicos. Um domingo muito centrado neste itinerário em busca da vida eterna. O que é preciso fazer para conseguir chegar a essa vida eterna? Boa tarde. Primeiramente, é domingo. A gente celebra aqui a festa do domingo no seu todo. O dia da ressurreição, o dia em que os cristãos se reúnem em todo o mundo. A gente raramente pensa que à volta destes textos, desta liturgia, ela não é uniforme apenas por uma regra canónica ou litúrgica ou jurídica, mas é para a comunidade católica mundial se sentir unida pela mesma palavra e pela mesma festa da apresentação de Cristo como nosso Redentor. Por isso, eu realço sempre a importância do domingo. Às vezes as pessoas são cansadas, as horas da missa não dão jeito, mas eu penso que deve fazer parte essencial da vida de um cristão o participar na Eucaristia. Primeiro, domingo. Segundo, este domingo é o samaritano, quer queiram, quer não. Essa figura do samaritano, esse maldito, esse herege, esse fora da sociedade, esse inimigo dos judeus, é esse que Jesus vai escolher como um modelo de um coração enternecido, que vê alguém caído, que ajoelha, que dá vinho, que dá pão, que o monta no seu cavalo, que o leva para a hospedaria. Isto, de facto, é um extremo. Eu diria, e a figura que está por trás disto é quem cria esta imagem, que é a figura de Jesus, que é Ele próprio. Por isso eu fico aqui, por além das outras leituras, que também são interessantes, mas eu acho que a figura forte que é este homem, depois vamos ver em Paulo projetado em Jesus Cristo e também vamos ver na primeira leitura no próprio Deus. Mas é um dia de mergulharmos neste mistério admirável de um homem raro de a gente ver e presenciar, que é o samaritano. Irmã Luísa, quer acrescentar alguma coisa? Eu, em primeiro lugar, gostava de saudar todas as pessoas que acompanham este programa, que já há algum tempo não me veem aqui neste lugar, mas que me fazem chegar muitos apelos, muitas notícias, e pronto, é uma incompatibilidade de horários muitas vezes que impede. A professora, não é? Está na direção da Universidade Católica. Mas é com muito gosto que agora, neste tempo assim, talvez em que há menos compromissos formais da Universidade, possa estar aqui. Então, aquilo que eu gostaria de dizer em primeiro lugar, depois destas palavras assim muito bonitas e muito eloquentes do Padre Rego, é que de facto este texto, como muitos outros textos que nos parece ser já muito conhecidos, muito explorados, já sabemos praticamente tudo sobre eles, têm sempre este perigo de dizer já vi, já li, já ouvi, que é que eu posso tirar daqui de novo. E, de facto, são textos que criam um grande desafio. O desafio da leitura muito cuidada, talvez assim mais paciente do que outra leitura que nós não conhecemos e que então viajamos mais depressa. Um aspecto que eu gostaria de sublinhar é, de facto, este. Ele situa-se no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, em que Jesus começa uma grande viagem para Jerusalém. Jesus está a caminho de Jerusalém. E neste contexto, também ele vai evocar uma viagem que, de certo modo, é também iluminadora da própria viagem que Jesus está a fazer para Jerusalém. Nesta viagem, há uma preocupação muito grande de Jesus de ensinar os seus discípulos, de os preparar, de os continuar a formar como discípulos. E, portanto, todos estes diálogos também, os discípulos estão presentes e estão a aprender, não é? E nós temos que ter isto consciente. Este capítulo 10 começa exatamente com um diálogo com os doutores da lei, portanto, este não é uma surpresa que este doutor se tenha levantado e tenha colocado esta questão a Jesus.
E ele começa, na verdade o autor diz-nos, ele faz esta questão para o pôr à prova, isto é, para saber se realmente Jesus sabe ou não sabe da religião, enfim, para conhecer quem é este mestre que anda aqui com este grupo de discípulos, e coloca esta questão a Jesus, a questão da vida eterna, que é uma questão que ele pensa ser difícil, não é? E Jesus, no seu bom estilo judaico, não é? A uma pergunta, não é? Responde com outra pergunta. Isto é assim um bocadinho um estilo muito judaico, e diz-lhe como é que tu remete-o para a lei. Remete-o para a lei. E ele faz um exercício dificilíssimo. Mostra a sua qualidade até de doutor da lei. Que é, ele foi capaz dos 613 mandamentos, não é? Que vêm na lei, ele resume-os em 2, não é? É interessante como em muitos diálogos que Jesus tem, é a escritura é o elemento comum para ambos. Exatamente, exatamente. É? A escritura é o dominador comum. É a comum. referência para o debate. Exatamente. Eu propunha avançarmos com escutar o Evangelho, o Evangelho de Lucas, deste 15º domingo do Tempo Comum, para depois então pegarmos no comentário mais direto com a nossa memória já refrescada com esta passagem. Vamos então escutar. Naquele tempo, levantou-se um doutor da lei e perguntou a Jesus para o experimentar: Mestre, que hei de fazer para receber como herança a vida eterna? Jesus disse-lhe: Que está escrito na lei? Como lês tu? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste bem. Faz isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, disse: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores. Roubaram-lhe tudo o que levava, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o meio morto. Por coincidência, descia pelo mesmo caminho um sacerdote, viu-o e passou adiante. Do mesmo modo, um levita que vinha por aquele lugar viu-o e passou adiante. Mas um samaritano que ia de viagem passou junto dele e, ao vê-lo, encheu-se de compaixão. Aproximou-se, ligou-lhe as feridas, deitando azeite e vinho, colocou-o sobre a sua própria montada, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas, deu-as ao estalajadeiro e disse: Trata bem dele. E o que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores? O doutor da lei respondeu: O que teve compaixão dele. Disse-lhe Jesus: Então vai e faz o mesmo. Irmã Luísa, começo por si, é uma grande explicação, uma bela história para, ao fim e ao cabo, explicar este conceito do próximo, exatamente, não é? Exatamente. O doutor da lei consegue sintetizar a lei em 2 mandamentos e de facto Jesus aprova-o, mas ele tem a necessidade de justificar porque ele fez aquela pergunta e então vai buscar um debate que era muito atual naquele tempo sobre quem é o próximo, não é? E acho que há registro desses debates entre os judeus sobre a questão do próximo, se incluía o estrangeiro, não incluía o estrangeiro, o que é um debate até muito atual também para nós, esta inclusão. Quem é o próximo? Quem é aquele com quem eu estabeleço relação, ou quem devo estabelecer relação? E os judeus tinham o seu enquadramento das suas relações. E, na verdade, os inimigos estavam fora desta questão, deste enquadramento do próximo. E estava muito bem definido. Portanto, ele vai colocar esta questão, uma questão teórica. Ele vai relançar no diálogo com Jesus um debate teórico. E Jesus apresenta-lhe uma situação muito prática,
uma situação muito prática, que vai colocar o que nós conhecemos a história, eu não vou aqui retomar a história, mas vai colocar a situação deste sacerdote, deste homem, um homem, né, que não temos informação do nome, mas que certamente era um judeu que viajava de Jerusalém para Jericó e que, numa situação, aquela viagem é uma viagem perigosa, tem sujeita a diferentes perigos, é muito isolada, é o caminho do deserto da Judeia, enfim. Coloca-lhe esta situação, ele cai meio morto, não é? Está ferido e meio morto, e há estas duas figuras representativas e significativas da sociedade religiosa de Israel, não é a sociedade civil, é a sociedade religiosa, o sacerdote e o levita, e há aqui uma ênfase e uma repetição que é muito significativa. Eles veem e passam adiante. Não é que eles não se aperceberam da situação, eles veem e passam. Os profissionais, os profissionais, os pregadores, os moralizadores, exatamente no seu terreno escorregam. Eles não podiam, é verdade que eles não podiam, estavam proibidos, eles estavam no sentido contrário, dirigiam-se para Jerusalém e, portanto, uma questão ritual de pureza, eles não podiam tocar num corpo moribundo ou morto. Portanto, há uma lei que os impede, só que agora o que Jesus lhe vai colocar diante deste doutor da lei é a lei formal que impede, e depois temos um outro homem, que é este samaritano, que não está sujeito a estas leis da pureza ritual, pelo contrário, é um marginal religioso, digamos assim, da religião marginal, e que, de certa maneira, está aberto, passa, vê, e vai-se usar aqui o verbo, eu fui até verificar, o verbo próprio deste ano que ainda estamos, da misericórdia, o verso splanchnizomai, que é moveram-se-lhe as entranhas perante aquela situação daquele desconhecido, que ele não conhecia, que ainda seria um judeu, um samaritano e um judeu, e vai fazer tudo para este homem. É a situação em si que é colocada perante este doutor da lei. De facto, a pureza, as leis rituais da pureza ritual, que eram importantes para o judaísmo, e depois agora a capacidade de ir além dessas leis, é isso que vai transportar ou não aquele doutor da lei, ou cada um de nós, para essa tal vida e vida plena, a capacidade de ver e não passar adiante, e de ser capaz, muitas vezes, de ir além de uma lei formal de pureza ritual, etc., etc., e não passar adiante, ser capaz de nos comovermos interiormente pela necessidade do outro. Não ficamos indiferentes. Quando António Rego, há muitos impedimentos também que nos impedem de aproximar daquele que precisa de ver quem é o nosso próximo. Eu acho que esta pergunta, que depois gera uma resposta desta densidade, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E como dizia a irmã, nós muitas vezes, pela repetição de ouvirmos estes textos, eles nos encontram já endurecidos, indiferentes. Parece que os ouvimos muitas vezes. Todavia, eu gostava de dizer uma coisa. Muitas vezes estou sentado a celebrar a Eucaristia e a ouvir uma leitura e dou por mim e dizer, eu nunca ouvi isto. Isto é, o nosso estado de espírito descobre sempre coisas novas. Eu vou responder à questão. Coisas novas que estão na Palavra de Deus. E aqui, nesta história do bom samaritano, eu acho que está a definição do homem e o nosso comportamento perante o homem. Ou seja, quando eu estou numa cidade, quando eu vou no metro, quando eu desço o elevador, quando eu encontro um desconhecido, quando há um pedinte que me pede esmola e eu não o conheço e ele não tem nada aspecto de precisar, é uma pessoa caída na estrada, quando eu encontro um homem ou uma mulher ou uma criança que estão sós, que estão abandonados, que ninguém lhes liga, ou mesmo os famintos físicos ou morais, o que é que eu faço? Que sensibilidade é que eu tenho? Como é que eu olho para ele? Quanto tempo é que eu tenho para ouvir as desgraças que uma pessoa me quer contar, que às vezes basta ela contar para se sentir liberta delas? Eu penso que há aqui uma gama
de aspectos aqui no Bom Samaritano que têm a ver com a nossa vida. Para já, a ladroagem era igual à que é hoje. O ataque que fizeram àquele homem é de uma técnica, digamos, igualzinha a que há muitas vezes nos nossos assaltos. Mas depois o nosso coração é também como a do levita e do sacerdote, que é, visto agora, assobiar para o lado, como a gente diz. E julgo que Jesus é profundamente contra isto, chamando-nos a atenção que depois até São Paulo, na carta aos Colossenses, vai explicitar esta atitude. Sim, eu ainda gostava, sim, só ainda, porque acho que isto é importantíssimo, percebermos também que este texto, neste diálogo com o doutor da lei, não é escrito, quando é arrancado, assim, um bocadinho separado do seu corpo a que pertence, ele não é escrito apenas para desenvolver uma ética, uma moral cristã de relação com o outro e que devemos... Ele é escrito para falar de Jesus. E, na verdade, o Padre Rego começou exatamente por acenar isto. É que os padres da Igreja fizeram uma leitura deste texto muito curiosa. Isto não é uma interpretação agora dos biblistas, porque às vezes dizem os biblistas. É uma interpretação dos padres da Igreja. Eles leram isto numa dimensão cristológica e muito bem, porque Jesus é ele, este samaritano, esta pessoa que não passa adiante, e nós vemos a coerência que existe com toda a ação e o agir de Jesus. Jesus não passou adiante, ele viu o que se passava no seu tempo, quer no âmbito religioso, quer no âmbito social, humano. Ele não passou adiante, ele parou, ele para diante daquela mulher que está a ser apedrejada, ele para diante do paralítico, ele para diante daqueles que o procuram, que o quer tocar. Enfim, ele é aquele que não passa adiante. Ele é, os padres da Igreja interpretam aquele que vem para isto mesmo, para ser, é a proximidade de Deus. Jesus é a proximidade de Deus entre nós. Sem querer extrapolar, nem trazer para todas as circunstâncias o nosso socorro, que é o Papa Francisco, a gente de facto encontra expressões no Papa Francisco muito próximas desta. E se não existisse a televisão, a gente não via. Mas a gente vê a forma como ele olha, como ele toca, como ele se aproxima das pessoas, como dá preferência pelos mais frágeis. Eu acho que o bom samaritano está vivo. Também está nessa linha. Mas quem ilumina o Papa Francisco é esta. A gente percebe a comunhão que ele tem com a palavra de Deus e com esta compreensão de Jesus. Era impossível, é impossível. Nós podemos ser bons durante algum tempo, mas não permanentemente. O ser humano não tem essa capacidade. É a comunhão com esta... Ele está muito, muito modelado pela pessoa de Jesus. Temos que avançar, irmã. Primeira leitura, Deuteronômio, fala-nos, muito rapidamente, 2 minutos apenas, a questão dos mandamentos como um caminho, um itinerário. Os mandamentos, como uma questão, aqui é verdade que fala, escutarás, a primeira coisa que se diz no texto é escutarás a voz do Senhor teu Deus. Não é o preceito, é a escuta. Claro que é a palavra que Deus transmite. Os mandamentos aqui eram o canal através do qual Deus fala a Israel, se relaciona com Israel, não é de maneira abstrata, é através da palavra. E o que o texto vai insistir é que esta palavra não está assim no vazio, não está longe, não está nos céus e não é preciso ser astronauta para chegar a ela. Esta palavra está perto de ti, e esta é a insistência do texto, está na tua boca. Vejam, a palavra até está na nossa boca, está no nosso coração, está no teu coração, para que tu a possas pôr em prática. Não é para tu teres apenas conhecimento dela, não é para a conheceres e teres um conhecimento teórico, já sei, já ouvi, já sei essa palavra. Não, é para depois haver uma relação... assumi-la, é preciso de uma adesão incondicional. Na prática com ela. Este é o coração, e isto é muito bonito, porque isto está no coração de Israel, e, portanto, quando Jesus está a falar àquele doutor da lei, este doutor da lei conhece isto, não é? E percebe que há uma relação entre a escuta da palavra e a realização da prática que é muito importante e que é preciso depois saber também ir além de uma formalidade para depois se aproximar do irmão. Para concluir, com António Rego, então, São Paulo, aos Colossenses, também nos apresenta agora Cristo como
central na se não estou sua... em erro, São Francisco de Assis copiou daqui. Acha? Copiou bastante daqui. Isto é um hino admirável à criação, à humanidade, a tudo aquilo que Deus colocou diante de nós. E Ele é o primogênito e é a imagem de Deus, e o mundo é a imagem de Deus. Eu acho que toda a conversa de Francisco de Assis, toda a sua atitude de vida perante a natureza, o irmão Sol, a irmã Lua, tudo o que foi criado, e até tudo o que é anterior a todas as coisas, está nele. E por isso mesmo, é muito bom para nós cristãos sabermos que Cristo é a cabeça de tudo isto. A gente diz que é o princípio do chamado, aquele termo assim complexo, corpo místico. Mas nós somos membros do seu corpo. E os cristãos, poucas vezes, quando estão em qualquer recanto da terra, têm esta consciência que sou um membro do corpo de Cristo, que estou espalhado, estou disseminado por este planeta. E vamos lá, que o meu sorriso, que o meu olhar, que o meu acolhimento, que a minha palavra, que a minha presença, que a minha amizade, sejam pelo menos, nós não somos muito bonitos, não é para isso, mas que sejam pelo menos um sinal de que essa aproximação de Deus pelo homem em Cristo existe e que passa também por nós. É o que eu sinto aqui neste capítulo 1 da carta aos cristãos de Colossos. Irmã Luísa, muito rapidamente, para concluir. Não, é só Paulo, esta leitura vem como que fechar esta reflexão, dizendo, na verdade, a consciência de que Cristo é o centro, não é? E é a partir de Cristo, e só a partir de Cristo, e como Paulo dirá, com Cristo, por Cristo e em Cristo, é que nós conseguimos também fazer-nos próximos dos outros. O ser humano por si mesmo pode ter alguma inclinação para o bem, e tem certamente, e faz o bem, mas manter-se no bem a toda a prova, e até com as dificuldades que fazer esse bem criam, suscitam, só com Cristo, por Cristo e em Cristo. Eu aconselhava aí em casa que pegassem no Novo Testamento, carta aos Colossenses, capítulo 1, e lessem isso devagarinho. Com mais atenção. Vão ver que estão lá muito mais coisas, e se calhar muito mais bonitas e importantes do que aquelas que nós dissemos. Mas aquelas que nós dissemos foi... São certamente também importantes, e eu agradeço muito a vossa presença aqui hoje. Obrigado por estarem. É bom sinal. Muito obrigado, então. É a análise dos textos bíblicos do próximo domingo, mesmo a terminar. Lembro ainda que mais logo pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia. É pelas 22h45 na Antena 1. Tenha então uma boa tarde e um bom fim de semana.